sejam todos bem-vindos ao Papo Juiz, o podcast da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Meu nome é Etienne Martins, eu sou juiz federal e faço parte da diretoria da associação. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um projeto super interessante de acesso à justiça aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É o JEF Itinerante, Juizado Especial Federal Itinerante. Esse projeto já ocorre desde 2021, inicialmente na subseção judiciária, na seção judiciária de Mato Grosso do Sul. Está na 12ª edição, a 12ª edição inclusive foi aqui no estado de São Paulo, na seção judiciária de São Paulo, e até o momento já tivemos mais de 20 mil atendimentos, 2 mil audiências, 8 milhões de reais expedidos em RPV, que acabam retornando para a economia local. Então, um projeto de acesso à justiça que dá oportunidade para pessoas terem seus direitos garantidos de uma forma rápida e que de outra maneira teriam dificuldade. Eu já tive a oportunidade de participar de 2 juizados especiais federais itinerantes, um em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e outro agora em São Paulo, na subseção judiciária de registro, e é uma experiência, humanamente falando, fascinante. Sim, como juiz, poucas experiências foram tão impactantes na minha carreira como essas 2 experiências com o JEF. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu tenho 2 pessoas que praticamente encabeçam e são os protagonistas, são os operadores desses projetos aqui na Terceira Região. Na seção judiciária do Mato Grosso do Sul, a juíza federal Monique Marchioli. Monique, seja bem-vinda. Monique é juíza federal da turma recursal no Mato Grosso do Sul, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tem pós-graduação em Filosofia e Neurociência em Direito. E também é quase jogadora profissional de beach tennis, né? A gente tenta. Obrigado por ter aceitado o convite da JUFESP e por estar aqui conosco. Obrigado. Obrigada. E também o meu amigo aqui, juiz federal Maicon Zanin, que foi o responsável pela primeira edição do JEF Itinerante aqui em São Paulo, em outubro do ano passado, na subseção judiciária de registro, e foi quem operacionalizou tudo do início até o final, e, diga-se de passagem, muito bem organizado. Maicon, obrigado por ter vindo, sem acidente com skate dessa vez. Obrigado, Etienne, obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar aqui um pouco da experiência que foi organizar esse projeto piloto do JEF Itinerante aqui em São Paulo, primeiro, né? E dessa vez sem nenhum acidente no skate, são 100% aí. Maravilha, maravilha. Nós tivemos um episódio aqui que a gente conversou com colegas que fazem coisas diferentes fora da justiça. Então a gente falou com a Zanetti, que pula de paraquedas, piloto de avião. Bruno Lorenzinho, que joga tênis. Foi bem legal, mas eu acho que a gente devia fazer um segundo episódio para falar com outros colegas que também fazem coisas diferentes. Deixa eu começar aqui com uma pergunta assim, bem básica para quem não está familiarizado com a Justiça Federal possa entender a amplitude e assim, a coluna vertebral desse projeto. O que é o JEF Itinerante? Quais são os seus objetivos? Quais são os resultados? Começar pela Monique, que realmente começou esse processo aqui na Terceira Região, mais especificamente no Mato Grosso do Sul, já desde 2021, né, Monique? Isso. Lá em 2021, na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, acho que ainda na gestão da doutora Terezinha, começou-se inicialmente porque a gente recebeu a doação de um caminhão do TRT, e esse caminhão foi adaptado para a Justiça Itinerante, né? Ainda na época era da gestão do colega Ricardo Damasceno. E aí foi realizada a primeira edição, lá em Corumbá, no assentamento. E o que é essa Justiça Itinerante? É como se eu dissesse assim, a gente tira uma vara de dentro de uma cidade, de uma capital, e leva essa vara para um lugar que não tem acesso. A gente praticamente monta uma vara dentro de uma localidade que aquelas pessoas que residem lá não teriam condições de chegar até ela. Então, o que é essa justiça itinerante? É uma
é um movimento, uma ação da justiça que permite o acesso de pessoas que estão em localidades ou populações que não teriam acesso pelos meios comuns. Você levar a justiça a pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nós trabalhamos com diversos grupos. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos diversas populações. A gente tem lá a população indígena, um estado culturalmente muito rico, porque nós temos população indígena, nós temos também a população ribeirinha, que por conta do Pantanal, e nós temos também os quilombos, né, que a gente ainda não fez, agora, provavelmente esse ano a gente deve fazer um itinerante no quilombola, e também nós temos os assentamentos rurais. Então, veja, a gente tem lá indígenas, ribeirinhos, trabalhadores rurais, quilombolas e outras populações. Então, o objetivo da justiça itinerante é justamente levar esse acesso que a Constituição garante, fazer com que essas pessoas cheguem até a justiça e que tenham analisado seu direito, né? E a gente não faz isso sozinho, a gente leva diversos parceiros, então é uma ação que, além de ter celeridade... Quais parceiros, por exemplo? A gente faz parte, né? Normalmente, a gente trabalha com dois eixos, né? De justiça e o eixo de cidadania. Então, no eixo de justiça, vai a Defensoria do Estado, a Defensoria da União, a Universidade Federal, no nosso caso, de Mato Grosso do Sul, que acompanha, porque são os alunos que fazem as atermações, então a gente faz um trabalho de educação também, inclusive para os estudantes que estão começando a carreira jurídica, eles já começam com outro olhar, né, sobre o que é o direito, sobre o atendimento às pessoas. Então, a gente tem a universidade como nosso parceiro, a Defensoria da União, a Defensoria do Estado e o Tribunal de Justiça, que também vai para atender as demandas de competência estadual. E do outro lado, a gente tem as ações de cidadania, que são Instituto de Identificação, Receita Federal, TRE, cartórios, tudo que diz respeito à regularização da cidadania da pessoa, né, que reside nessa localidade de difícil provimento. Então, o objetivo é como se a gente saísse do nosso gabinete e fosse prestar justiça no ambiente da população que está precisando, mas que não tem como se deslocar até a sede da justiça. Então, esse que é o objetivo do juizado itinerante. Sobretudo no Mato Grosso do Sul, que é um estado grande, com muita Pantanal, e deslocamento é longo, né? Inclusive, alguns projetos de vocês foram com populações ribeirinhas em que vocês se deslocavam de barco por 10 horas, por 12. Sim. É isso, né? Então, só para o pessoal entender o alcance desse projeto, quando se fala pessoas que não têm acesso, não é um camarada que vive numa periferia e não consegue ir à sede da Justiça Federal, vamos supor, em Campo Grande ou então em São Paulo. São comunidades que vivem realmente em locais muito remotos. Muito isolados. Por exemplo, nós temos lá, a gente mapeou o Pantanal em 3 eixos, né? Que é o tramo norte, o tramo sul e o Alto Taquari, que é o médio Pantanal. Então, é o lado norte, o lado sul e o meio do Pantanal. Então, no tramo norte, o tramo sul, a gente vai com a Marinha, e no último episódio, na última edição, inclusive, o barco da Marinha que presta saúde também foi junto. Tá. Então a gente vai em parceria com a Marinha também. Então a gente passa embarcado neste navio praticamente 10 dias, porque a gente entra nele e só sai quando a gente retorna. Que é como um cruzeiro, né? Tem piscina lá dentro. É um cruzeiro jurídico. Tem quadrinha de golfe lá dentro. Não, o máximo que tem lá é que a gente joga... Não, como é que é aquele que a gente... Imaginação. A gente brinca para passar o tempo no trajeto, né? Porque a gente não tem o que fazer. A gente fica nesse tempo, no trajeto, no deslocamento. Mas se pra gente é difícil chegar a essas pessoas, imagina para essas pessoas se deslocarem. A gente já teve diversas situações em que a pessoa já tinha direito há mais de 5 anos, só que ela não conseguia ir até a cidade. Por quê? O deslocamento para ela ir até a cidade era R$500 por pessoa. Então, como que ela que não tem condição vai se deslocar dali
E a condição de vida dessas pessoas, elas são extremamente, assim, eles vivem com o mínimo do mínimo do mínimo. Então, quando a gente chega lá, é a gente que está levando aquilo para eles, cidadania, inclusão, enfim. E fora dessa que a gente faz com o navio, a gente também vai deslocamento terrestre. O mais difícil pra gente foi o que a gente fez no Alto Taquari, que nós tivemos que ir de caminhonetes. Era o terreno era arenoso e só chegava lá através de caminhonete traçada. Então foram 12 caminhonetes traçadas. A gente conseguiu esses equipamentos com parceria. A gente pegou a Polícia Federal, cedeu pra gente, TRE, Justiça do Trabalho, as nossas caminhonetes. Então a gente foi juntando Defensoria do Estado, juntando todo mundo. A gente levou a gente literalmente levou de água a todo o equipamento que a gente precisava lá, porque não tinha. A gente levou água, combustível, comida, tudo. Lá não tinha hotel, a gente ficou numa estalagem, digamos, se falar estalagem, pra gente falar um nome bonito, né? Mas a gente ficou dentro numa casa albergada de uma senhora que tinha uns quartos grandes, aí colocou vários beliches e aí separou ela dos meninos e das meninas e aí uma pessoa foi cozinhar pra gente. Então foi uma coisa, e aí a gente se deslocava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, dependendo do ponto de acesso. Esse foi uma verdadeira, eu digo que a gente costuma brincar que lá foi meio que um itinerante safari, porque a gente viu de tudo lá. A gente viu cobra, a gente viu, sabe, os bichos, né, normalmente, porque a gente tava no meio do Pantanal, gente. Sem contato nenhum. Aí o que foi mais incrível, porque a gente conseguiu fazer o PJE funcionar no meio do nada. Porque a gente, né, teve com conexão através Starlink e toda a estrutura que a gente montou dentro do... Então, assim, as pessoas que chegavam eram atendidas e já quando tinham direito, o benefício era implantado, o INSS também estava lá, os procuradores do INSS, enfim. E a gente conseguia implantar e toda a comunidade já foi atendida. Então, eu acho que esse foi o mais, de logística, o mais difícil. Qual foi o local? Alto Taquari. Porque é uma região onde o rio Taquari secou. Então a gente não conseguia chegar de navio. E a gente tinha que ir de estrada de terra. E para ir por estrada de terra, a gente teve que ir passando por dentro de todas as fazendas. A gente só ia cortando fazenda. Passando pelo meio das fazendas, e aí foi como a gente conseguiu se deslocar para chegar até esse local. Então esse foi de todos o mais difícil de logística, né? Tá. O navio é uma coisa que a gente brinca, o cruzeiro jurídico e tal, mas também tem os desafios, né? O Michael teve lá, ele viu que quando a gente chega, a população vai receber a gente, assim, as crianças, a gente tem contato com aquilo que a gente nem sequer imagina quando a gente está julgando um processo no dia a dia, né? Às vezes você pega lá, você olha assim, tem 10 mil processos na minha caixinha lá do PJE. Nossa, hoje mais 200 processos. Só que a gente olha para os números, né? E quando a gente vai para o itinerante, a gente olha para a pessoa. A gente vê a pessoa na nossa frente. Então eu acho que isso é um diferencial quando a gente fala em justiça itinerante. Sim. E Michael, como foi a experiência no Vale do Ribeira aqui em Registro? Era uma comunidade quilombola, né? Isso, Etienne. Em Registro foi primeiro, como o Nick falou, no Mato Grosso do Sul, o modelo de justiça itinerante é aquele raiz, que é pensado para solucionar aquela distância geográfica, que são lugares difíceis de chegar, o acesso à logística é muito difícil. Então, nesse que eu participei, que a Monique mencionou, no GF itinerante fluvial, para chegar no primeiro local de atendimento, eram 2 dias de viagem de um navio da Marinha embarcado. O Etienne até brincou que era um cruzeiro jurídico, mas de cruzeiro não tem nada. Não, nada. Eu dormi... Por exemplo, Tinha piscina, né? Não. Tem ideia? Fala como é que era a cama, Michael. Tem ideia? Nós dormimos num quarto, acho que era... devia ser uns 2,5 por 2,5 ali no máximo. Eu dormi num treliche. E eu dormi num treliche, ficava um palmo da minha cara do teto. Então é meio claustrofóbico, assim, o negócio ali. A gente passa quase 10 dias ali embarcado. Ali. A gente só dorme porque chega muito cansado no fim do dia, de tanto trabalho que é feito, mas não tem muito luxo, não. O único entretenimento é o imagem e ação que a gente joga ali de noite entre todo mundo ali. Que a Monique, inclusive, é fera no imagem e ação. É mais um hobby dela que pode acrescentar nas qualidades que ela tem. E já aqui em São Paulo,
O São Paulo, por ser um estado muito desenvolvido e, bom, as rodovias do interior de São Paulo é um interior bastante desenvolvido se comparado com os demais, o acesso é mais fácil. Foi pensado, assim, tradicionalmente a gente pensou que o estado de São Paulo precisaria de um juizado itinerante. Tanto é que o Mato Grosso do Sul já está na 11ª edição. Isso. E aqui, nos moldes em que é realizado no Mato Grosso do Sul, aqui nunca havia sido feito. Essa ideia surgiu, então, de realizar um juizado itinerante em São Paulo, quando o Dr. Muta, o presidente do TRF3 à época, esteve numa visita na subseção de registro em julho do ano passado. E na ocasião ele me perguntou como que está sendo a jurisdição aqui. Eu falei, olha, aqui 90% dos casos são previdenciário, aquele previdenciário rural e de benefícios assistenciais ali de um salário mínimo. Só que, e como eu já tinha bastante experiência, eu fui analista do TRF4 por quase 8 anos em vários previdenciários, falei, quanto à matéria, não tem grandes dificuldades. A única coisa que eu notei é que a diferença aqui de uma vara previdenciária do interior do Paraná para uma vara previdenciária, praticamente é uma GEVA, mas é praticamente uma vara previdenciária ali, que 90% dos casos são GEV previdenciário. A diferença que tem entre os dois é que o trabalho rural ali na região do Vale do Ribeira, que é uma região mais pobre do estado de São Paulo, é a precarização muito grande. Então eu falei, nas audiências, frequentemente assim, você vê que a pessoa, pela prova testemunhal ali, ela realmente trabalhou a vida inteira no meio rural. Só que aquele início de prova material ali, às vezes a pessoa não tem. Por quê? Porque a maioria são trabalhadores volantes, né, que chamavam os diaristas, os boia-frias, e trabalhadores rurais de comunidades tradicionais, quilombolas, que há muitos na região, trabalhadores caiçaras, que são os pescadores, os chamados pescadores artesanais, como tem no Mato Grosso do Sul com os ribeirinhos. E às vezes, por essa falta de início de prova material, às vezes a pessoa não conseguia obter o benefício, a gente tinha que julgar sem resolução do mérito. Então, ao relatar a situação do Dr. Muta, ele falou, olha, talvez seja um caso de realizar um juizado itinerante aqui. Eu fiquei pensando, mas juizado itinerante aqui não é tão longe, essas comunidades... a subseção judiciária de registro do Vale do Ribeira tem cerca de 60 comunidades tradicionais ali. Mas elas, bem ou mal, elas estavam conseguindo chegar ali na justiça em registro para ajuizar os processos. Eu falei, mas não tem tanta distância geográfica ali. Eles conseguem, tem DPU instalado em registro, tem um atendimento até por advogados particulares. Aí depois pensando bem, talvez essa distância, o desafio que a gente tem que enfrentar, talvez não seja tanto geográfico, mas cultural. Porque dentro do estado de São Paulo, tem 80% das comunidades tradicionais do estado de São Paulo estão localizadas no Vale do Ribeira. Tem uma diferença muito grande ali do trabalho rural, que é realizado por essas comunidades, daquele do agricultor familiar típico que eu estava acostumado no interior do Paraná e até em outras regiões do estado de São Paulo, que trabalha com monocultura, ali tem a questão documental muito, muito regularizada, ao passo que essas comunidades não tinham. Então, a partir disso, eu comecei a estudar, ir atrás do porquê que essa dificuldade que eles tinham ali de acessar, obter os benefícios previdenciários, para a gente poder organizar esse juizado itinerante ali. Então, a primeira questão que a gente se deparou ali para realizar esse juizado itinerante, das dificuldades que eles tinham, eram dificuldades probatórias. E a própria compreensão que o judiciário tem da realidade deles. Primeira coisa que tem, a terra em que eles trabalham não é como do agricultor familiar típico, que ele tem o nome na matrícula do imóvel ali, ou às vezes tem um contrato de um arrendamento, uma posse. Nas comunidades tradicionais, os quilombolas, por exemplo, o território é de uso coletivo. E além de ser de uso coletivo, não é uma propriedade individual, é uma propriedade coletiva. E além disso, a maior parte desses territórios em que eles vivem e trabalham há gerações, há séculos, não está titularizado no nome deles. Tem um problema de regularização fundiária, um conflito territorial muito grande. Então, o primeiro passo foi entender do porquê que eles não conseguiam ter essa documentação. A gente vai olhar a normativa do INSS. O que o INSS exige de prova material dessas comunidades? Bom, dos indígenas, tem o CEAR, que chama, que é uma declaração que a FUNAI faz. O indígena vai lá, consegue acessar, tem um salário maternidade, uma aposentadoria, enfim.
das comunidades quilombolas, o que o INSS exigia? Uma declaração de exercício de atividade rural emitida pelo INCRA. Aí, bom, tá. Aí a gente foi lá se reunir com eles. Perguntei numa primeira reunião que nós tivemos com eles: vocês têm essa declaração? Alguém já viu e tal? No meio assim, de umas 100 pessoas lá que estavam numa reunião, nenhum quilombola nunca teve essa declaração. Enfim. Aí tá, por que eles não tinham essa declaração? Porque os territórios ali que tem, dessas 60 comunidades ali, cerca de 4 ou 5 só tinham a situação fundiária regularizada. As outras demais não tinham. E essas poucas que tinham a situação fundiária regularizada, quem tinha feito isso foi o ITESP, a Fundação ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, não tinha sido o INCRA. Então, nesse caso, o INCRA nem teria condições de emitir essa declaração, teria que ser o Instituto de Terras Estadual. A gente foi atrás do ITESP para emitir essa declaração. Bom, aqui a gente não tem previsão normativa para emitir isso e tal, a gente vai ter que construir outra solução. Nisso começam aquelas dificuldades de organização mas a gente vai fazer esse juizado itinerante, chegar lá e daí não vai ter prova, não vai conseguir que o INCRA emita, não vai conseguir com que o ITESP emita ali. Aí nesse caso a gente começou a trabalhar para que fosse emitida uma declaração de pertencimento ali pela própria Associação das Comunidades Quilombolas. Uhum. O Etienne, que foi lá, participou, viu que isso servia como um início de prova material. E ajudou bastante, verdade. Que ajuda bastante ali. E porque, na realidade, ali, essas comunidades quilombolas, elas têm uma autonomia muito maior do que na gestão do território e da vida do que outras comunidades, como os povos indígenas, os ribeirinhos que têm a carteira de pescador ali, que eles não têm essa função de gerenciar ali, acaba sendo das associações quilombolas. É interessante notar que lá também, o que quando a gente fala do acesso, né, à justiça, que o Marco falou no começo, lá no Mato Grosso do Sul é um itinerante raiz, porque realmente a gente tem uma dificuldade de acesso, uma dificuldade cultural. O que eu notei nesse do itinerante quilombola é que realmente a gente precisava superar uma barreira cultural, né, como o Marco falou, e até de entendimento, né, porque como é uma propriedade é uma comunidade, é uma propriedade coletiva, né, todos ali, digamos, são propriedade. O modo de vida deles é que caracterizam trazem esse sinal de uma pessoa pertencente a um quilombo. Então, o modo de vida deles nem sempre é a pessoa que é agricultor, que vive da pequena. Não é isso. Por exemplo, eles realizam lá no quilombo, eles falavam que eles eram os monitores ambientais. O monitor ambiental, esse não é pertencente ao quilombo, porque ele está realizando uma atividade que não é rural. Não é isso. É que o monitor ambiental para o quilombo é a pessoa que reside no quilombo, pertence ao quilombo e que cuida do quilombo e eles fazem disso uma atividade deles, é o meio de vida deles. Então, e é diferente quando a gente acha que é só o trabalho rural, a pequena economia que vai caracterizar ele como um segurado especial. Não. Então, isso foi até uma discussão que, né, a gente teve lá, o INSS foi, e aí eles foram até... No meio do processo é que a gente começou a entender começou a se entender o que é esse meio de vida no quilombo, que caracteriza ele como um segurado especial. Então, é até uma forma da gente aprender, da gente entender que tem outras perspectivas e o que é realmente, não necessariamente significa que você é o regime de economia familiar bonitinho, igual a gente coloca lá, né? Quando a gente vê um trabalhador rural, com assentamento lá, que a gente pega lá a certidão expedida pelo INCRA, as testemunhas, bonitinho, não é isso. A gente tem que entender que é um outro tipo, e aí superar essa barreira cultural do próprio entendimento judiciário sobre o que é isso, também foi um processo que eu achei muito interessante, que eu acho que hoje todo mundo, depois do itinerante quilombola, a gente começou a entender que não é... Acho que até o INSS entendeu que não é isso, né, Marco? Isso, e essa compreensão acaba sendo possível quando você está lá no território deles, vendo a realidade deles, como que é aquilo, porque no processo judicial normal é muito difícil o juiz ter essa compreensão. Então é um ganho qualitativo muito grande para a Justiça Federal aqui da Terceira Região estar realizando essas ações itinerantes. E eu acredito que o juizado itinerante é um modelo de atendimento jurisdicional adequado para os povos e comunidades tradicionais. Então é para vencer tanto uma distância geográfica quanto essa distância cultural. Porque nos casos, no dia a dia, às vezes chegava para mim documentos
como início de prova material, um relatório técnico-científico daquela comunidade lá um estudo antropológico. O que tem a ver, né? Um estudo antropológico na comunidade quilombola, isso aqui não é início de prova material para o trabalho rural, porque a gente não tem essa compreensão, não está acostumado. Eu estava acostumado a ver ITR, a documentação da propriedade, um contrato de posse, declaração de imposto de renda, né? Isso eles não têm. Aí vai, mas não tem uma nota fiscal que adquiriu um insumo, um insumo agrícola, uma semente lá. Nem isso eles têm, porque essas comunidades quilombolas, eles têm aquilo que eles chamam do sistema agrícola tradicional, que é reconhecido até como um patrimônio imaterial pelo IFAM, que eles têm técnicas próprias de agricultura que não utilizam esses meios que o agricultor típico utiliza. Então, e preserva muito mais o meio ambiente, né? Então, eles estão sendo penalizados até por usar técnicas agrícolas que são mais sustentáveis. E eu lembro que tinha um posto da Receita Federal, do TRE, lá também, como a Monique mencionou, também ocorre no Mato Grosso do Sul. Mas, assim, você lembra o número de atendimentos que tivemos lá nesse Vale do Ribeira, nesse GEF, você lembra mais ou menos de cabeça? Porque eu tô fazendo essa pergunta, porque como você mencionou, a distância geográfica não é uma distância grande, mas a carência deles não é uma carência apenas do judiciário, mas também de uma série de serviços que durante esses 3-4 dias que estivemos lá, eles acabaram também tendo acesso. Você lembra de cabeça, assim, mais ou menos os números de atendimento, enfim? A quantidade total de atendimentos foram mais de 1.100 atendimentos, contando tanto a parte da Justiça Federal quanto dos órgãos parceiros. Ali a gente estruturou os atendimentos ali na parte da Justiça Federal, que é a parte de benefícios previdenciários, do segurado especial e de benefícios assistenciais ali, da pessoa com deficiência ou do idoso. E, além do serviço da Justiça Federal, a gente estruturou com a parte da Justiça Estadual. Nós tivemos muitos atendimentos da Justiça Estadual com o auxílio da Defensoria Pública do Estado. Na parte da Justiça Federal também teve um trabalho muito importante da Defensoria Pública da União. E além dessa parte judicial, nós tivemos também a parte da cidadania que a Monique mencionou, que realizam também no Mato Grosso do Sul, com atendimentos do Poupa Tempo de São Paulo, com emissão da cédula de identidade nacional. Foram mais de 120 carteiras de identidade emitidas ali durante 3 dias de atendimento. Tivemos o serviço do registro civil, de realização de casamentos ali, conversões de união estável em casamento, que isso aí também é importante para a Justiça Federal, porque depois numa eventual pensão por morte, algo do tipo, facilita muito o acesso daquele dependente da Previdência Social ao benefício previdenciário. Tivemos também a parte da Justiça Eleitoral, que a Justiça Eleitoral no estado de São Paulo tem projetos de inclusão eleitoral que realizam em todo o estado de São Paulo. Até um parceiro muito importante aqui, porque eles trabalham mais tempo com essas comunidades. Porque hoje os quilombolas eles têm direito a votarem dentro do seu território. Uhum. E, além disso, eles têm direito de declarar no cadastro eleitoral que eles são quilombolas. Então, nós tivemos muitos atendimentos lá. E isso, para eles, é muito importante, porque acaba tendo uma representação legislativa, tanto no Poder Legislativo local quanto no Poder Executivo local, para atender aquelas necessidades deles. Então, ter acesso à Justiça Eleitoral para eles foi muito importante também. Nós tivemos também uma parte voltada ao apoio ao trabalhador rural ali, que era os órgãos que o ITESP do Estado de São Paulo, o CAT, que até o Banco do Brasil esteve lá para tratar dessa questão do financiamento da atividade agrícola deles. Enfim, foram inúmeros atendimentos. E também tem toda a parte cultural. Nós conseguimos levar o SESC também com atividades culturais voltadas. O Exército também estava lá, né? Teve um tenente do Exército. E teve até umas... o Etienne vai saber melhor que eu como chama aquela cerimônia que faz de juramento à bandeira. Tivemos alguns jovens quilombolas que não tinham prestado o serviço militar, feito o alistamento militar, fizeram lá na ocasião. E isso pro homem um documento muito importante. Em qualquer lugar que você vá, perguntando certificado de reservista. E eu até brincava que eu ia aproveitar lá o itinerante para eu regularizar meu certificado de reservista, porque o tribunal me cobrou que o meu não estava com o QR Code
o QR Code funcionando, eu falava, vou aproveitar lá na hora, vou fazer o meu também. Então você vê, porque eu não tinha tempo de às vezes, ir na junta militar regularizar isso, ali facilitou. Então tem atendimento de muitos. E a Justiça Federal tem um papel muito importante nisso, de coordenar e chamar os outros órgãos para participar nisso. Que cada órgão por si só faz uma ação ali. Bom, a DPU já havia feito alguns atendimentos itinerantes lá, mas eles faziam só aquele atendimento inicial. Iam lá, ouviam a demanda e depois ajuizavam esse processo na vara, no procedimento comum ali no dia a dia. Com o GF itinerante ali, isso é feito tudo no mesmo dia. Então, acho que a grande sacada disso, e acho que foi uma inovação que o Mato Grosso do Sul fez, de que o procedimento comece e termine ali durante o GF itinerante. Isso faz muita diferença. Não vai, você já mostra o resultado concreto ali para a população. Não é só que a gente vai pegar, nós vamos pegar o teu pedido e sabe-se lá. Só sabe com o valor que vai para receber, mais ou menos um mês que vai receber. Né? Lá nós tivemos já pedimos até RPV. Sim, o RPV já estava, o INSS administrativamente já foi lá, já fazia implantação do benefício na hora ali. Então isso agiliza muito e os resultados são muito mais concretos ali. Você já faz a perícia no local, leva o médico perito. O médico perito eu emprestei o médico de Mato Grosso do Sul. O que participa nos juizados itinerantes de Mato Grosso do Sul, o Dr. Matheus. Ele já tinha uma experiência, como é um projeto piloto, vamos pegar gente que já tem experiência. Eu achava, talvez, quando eu chamei o Matheus, falei, Matheus, não sei se vai ter tanto público assim que nem está acostumado no Mato Grosso do Sul, então vou chamar só você de perito. No fim, ele fez mais de 90 perícias médicas ali, teve uma demanda muito grande ali que surpreendeu todo mundo. Você estava mencionando aí da importância dos parceiros, não é uma iniciativa que é capitaneada pela Justiça Federal, mas só acontece quando outros parceiros somam, né? Inclusive, vai fazer um parênteses aqui, nesse quilombola, né? A Monique estava comentando de que assim, é raiz, é algo que assim, você sai realmente do gabinete, dessa nossa cultura, dessa nossa realidade. Eu me recordo que lá no hotel na pousada que a gente ficou lá em Registro, o procurador da República, o doutor Ricardo, ele veio procurar a gente, nós estávamos aí reunidos na recepção, né? Chegando, tem uma visita lá no meu quarto. Falei, uma visita? Tinha um morcego em cima da cama. Esse morcego foi assunto pro resto do itinerante. Até hoje, né? Até hoje. Ele continua sendo... Consegue. E é importante... Fala um pouquinho pra gente... Te passo a palavra já, Monique. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desses órgãos e como é que são várias agendas que tem que casar, né? Então, se o INSS pode numa época, mas, digamos, a Defensoria não pode, você tem que escolher alguma outra data. Como é feito esse alinhamento? Como essas instituições elas estão dispostas realmente a comprar essa ideia do GF itinerante? Começar com a Monique. Assim, até ia falar, aproveitando o gancho do Michael aqui, falando o que acontece. A gente tem a participação das instituições, ela não se resume só simplesmente uma parceria de que eles vão lá prestar serviço deles. É algo tão... Porque na própria resolução do CNJ que trata da justiça itinerante, uma das diretrizes é o trabalho em cooperação, justamente isso. E essas atividades, elas só acontecem nesse nível que traz todo esse resultado que traz, exatamente pela essa sinergia, essa cooperação que existe entre as instituições. Você já foi, o Mike já foi, percebe como que tem uma interação entre as instituições. E, inclusive, ações que às vezes a pessoa ela precisa das duas, tanto da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, para resolver uma questão ao mesmo tempo. Por exemplo, uma senhora lá no meio do Pantanal, lá no Alto Taquari, com 70 anos de idade, que não tinha certidão de nascimento, ou seja, essa pessoa não existia no mundo jurídico. Então, o primeiro passo foi entrar com um pedido de registro de reconhecimento tardio, né, de nascimento tardio. A DPE fez esse pedido, simultaneamente já entrou em contato porque nesse o TJ não conseguiu ir, ficou um juiz respondendo à distância. A juíza deferiu esse pedido, foi feito o registro dela, o cartório fez a certidão, emitiu a certidão dela. Quando emitiu a certidão dela, aí conseguiu fazer os documentos, identidade, CPF. A partir daí fez ajuizou a ação, porque era uma senhora com 70 anos de idade que tinha direito ao louso idoso. E ela não tinha nada e nem ninguém.
Então, a partir daí, a gente conseguiu fazer... Aí, o INSS propôs acordo, a gente homologou o acordo e o benefício foi implantado. Ou seja, em um dia, a pessoa resolveu a vida dela, que durante 70 anos ela não existia no mundo jurídico, porque todas as instituições estavam lá. Se a gente não fizesse isso, se não fosse assim, essa pessoa continuaria lá, como existem muitos brasileiros que são invisíveis. Ela continuaria na invisibilidade. Então, é muito importante essa parceria com todos esses órgãos. Como é que a gente faz? Na nossa experiência, assim, como a gente estabelece um cronograma anual, a gente já... O TJ tem uma ação semelhante, que também é a vara itinerante que eles têm. Então, a gente pega o cronograma do TJ, meio que tenta casar com o nosso, e aí a gente entra em contato. Como os outros órgãos, eles não têm, assim, uma rotina, eles se adaptam mais fácil à nossa agenda, a gente estabelece o cronograma, encaminha para eles e faz os convites, manda, né, o ofício, convidando tal, informando o calendário, e aí a gente depois só vai fazendo os ofícios em cada ocasião, confirmando a presença deles, e aí a gente consegue encaixar. O nosso, assim, que a gente tenta casar mais é mesmo com a agenda do TJ, porque eles também têm uma ação semelhante, né, que eles fazem, eles já têm uma vara itinerante, é diferente, que vai atendendo, só que lotado, servidor lotado. Isso, eles têm uma vara itinerante, né, então eles têm uma carreta bem adaptada e tudo, então eles fazem eles já têm essa, então a gente tenta, e mesmo quando a carreta deles já tem um outro atendimento, o TJ hoje ele tem feito, ou vai uma equipe reduzida que acompanha a gente, ou o juiz da cidade em que está atende a gente. E uma coisa também que é interessante, que eu gostaria de deixar registrado, é assim, que nem sempre esse acesso é porque a questão da barreira cultural ou só do deslocamento. Existem cidades que elas são de tanta dificuldade de acesso, por exemplo, Porto Murtinho. Porto Murtinho não tem agência do INSS, é uma cidade que está a 400 km de Campo Grande. Não tem agência do INSS. O que significa isso? Que quando uma pessoa precisa pedir um benefício, precisa fazer uma perícia médica, ela tem que se deslocar 200 km até a cidade mais perto, que é Bonito, para fazer a perícia, ou Jardim, ou para Campo Grande. E se a pessoa já está doente, ela não tem condição, como é que ela vai fazer? Então, assim, quando a gente chega lá... E além aí, do custo. O município, que às vezes acaba arcando com isso. Mas então, quando a gente foi 2 vezes lá, a gente fez o ano passado, ano retrasado, e o ano passado, em novembro, a gente voltou, um ano depois, com a mesma quantidade de pessoas para serem atendidas. Por quê? Essas pessoas não conseguem ir até ao INSS. Então, assim, são dificuldades de acesso que não necessariamente é só por conta da questão geográfica ou pela questão cultural, que a própria ausência do Estado faz com que essas pessoas tenham dificuldade de acessar os seus direitos de cidadania ou também de justiça, né? Então, é importante a participação de todas as instituições justamente por isso. E a gente tenta... tem uma parceria, a gente já tem construído isso já há muito tempo, e aí eu acho que também essa proximidade com as outras instituições, porque antes a gente tinha um conceito de justiça federal, de justiça, que nós somos inertes, a gente fica lá no nosso cantinho e a gente não se relaciona com outras instituições. E o itinerante mostra totalmente o contrário, que a gente precisa se relacionar com as outras instituições, a gente precisa ter contato com o TJ, com a Defensoria da União, do Estado, com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, todos esses órgãos, para que, de fato, a gente consiga realizar um trabalho que traga frutos para a comunidade. Já existe um planejamento para 2026, já que estamos falando de planejamento. Quais são as localidades? Aliás, vamos lá. Primeira, uma pergunta anterior. Como vocês escolhem as localidades? Existe algum critério? Parece que existe uma comissão dentro do tribunal responsável por fazer esse planejamento dos jefes itinerantes ao longo do ano, certo? Bom, pode falar um pouquinho sobre essa parte administrativa? Tá. Até agora, no final do ano, do ano passado, 2025. A seção judiciária, no nosso caso, Mato Grosso do Sul, a gente fez um mapeamento de todas as comunidades indígenas, que a gente fez vários itinerantes indígenas. A gente fez um mapeamento das comunidades indígenas, um mapeamento das comunidades que tem no Pantanal e dos assentamentos que existem no estado de Mato Grosso do Sul. E dentre essas comunidades, a gente procura sempre ver qual é a que tem mais dificuldade de acesso e qual tem o maior número de atendimentos. Então, com base nisso, a gente chega até essas comunidades, feito esse mapeamento. Aqui em São Paulo, como o Michael já
comentou, né? Nasceu aqui dessa demanda que teve do Quilombo. Inclusive, a gente mapeou para agora 2026 fazer um itinerante no Quilombo que tem lá no Mato Grosso do Sul. Só que aí, final do ano agora, foi criada uma comissão, a CREAJUS, Comissão Regional de Projetos Itinerantes, que envolvem não só o José Itinerante, mas também o Caminho do Acordo, que é um outro projeto que tem no Mato Grosso do Sul. O colega Fernando Nilson. E aí, então, feito essa comissão agora, vai fazer padronizar, organizar tanto em São Paulo quanto no Mato Grosso do Sul, e vai aprovar o cronograma, vai fazer como se fosse o gestor dessas ações itinerantes nas duas sessões judiciárias, né? Então, a gente e aí a gente encaminhou já a nossa programação para o ano que vem, essa comissão aprova e vai para o conselho, e aí o conselho aprova e a gente tem o cronograma para o ano todo. É claro que esse cronograma é dinâmico, porque às vezes, dependendo do parceiro, a gente vai ter que fazer algum ajuste, enfim. Porque a própria natureza da ação itinerante é uma ação dinâmica. Então, pode acontecer de a gente, mesmo tendo o cronograma, a gente ter que alterar justamente porque tem algumas questões que a gente precisa ajustar de data, de localidade, enfim, né? Então, agora vai ser, acredito que a intenção é que tanto São Paulo quanto Mato Grosso do Sul fortaleça ainda mais a justiça itinerante, né? Institucionalize essa ação no nosso tribunal, na nossa região. E de forma que, independe de quem quer que esteja lá, seja eu, o Michael, seja porque eu tô saindo da direção do foro, vem um próximo colega aqui, o Fernando. Quem quer que esteja na direção do foro, tanto em São Paulo quanto no Mato Grosso do Sul, essa ação ela vai continuar sendo realizada, porque é um projeto da instituição Justiça Federal. Então, acho que é isso que é importante pela criação dessa comissão. Legal. Agora em 2026, quais são os locais? Você já tem mais ou menos mapeado quais locais e mais ou menos época do ano? A gente tem as datas, mas a gente ainda no Mato Grosso do Sul, a gente tem as datas e algumas localidades que a gente o primeiro que a gente está programando exatamente no Quilombo de Dionísio, que tem perto de Campo Grande. Uhum. A gente vai retornar, possivelmente retorna de novo ao Pantanal, porque a gente foi o ano passado no tramo norte, provavelmente deve ir ao tramo sul, provavelmente deve ir também a alguma aldeia indígena, que a gente já fez 2 anos atrás, que foi em Dourados, a maior aldeia indígena que a gente fez, foram 25 mil indígenas na população, foi o maior itinerante que a gente realizou, só de voluntários tinha 200 pessoas trabalhando. Nossa. Foram 10 juízes, 10 procuradores, 10 defensores, foi uma logística muito grande, enorme, né? Então, provavelmente também deve ter uma análise para ver qual comunidade indígena. Fora isso, a gente tem os projetos Caminho do Acordo, que também estão nesse cronograma, também estão sendo trabalhados também durante esse período, né? E o Pop Rua. Então, a gente tem um cronograma bem animado. Que legal a ideia. Estamos aqui para isso, né? Pelo que vocês estão narrando, essa digitalização do judiciário, não só do judiciário, mas da nossa vida cada vez mais virtual, pelo que vocês estão mencionando, vai uma distância muito grande ainda para que essas comunidades que nós atendemos hoje possam se beneficiar desse tipo de tecnologia para acessar o judiciário. A reflexão que eu proponho aqui o GEF itinerante tem muitos anos de vida ainda até que essas populações consigam acessar a justiça, em particular o judiciário, sem a necessidade do GEF itinerante em si, né? Seja para essa questão cultural, seja para essa questão de distância geográfica. Como é que fica o acesso à internet nessas comunidades ribeirinhas, lá bem no interior do Pantanal? Como é que você... Não chega internet, não tem sinal lá, né? Não tem. A gente só consegue com o Starlink. Porque existe o Starlink. Antes, tanto que nossas primeiras ações... até a gente deu um salto quântico da primeira para a última. Porque na primeira era assim, a gente... digitar, imprimir, levava tudo impresso, os formulários,
enchia a mão, aí digitalizava, tinha uma máquina de Xerox, digitalizava, aí subia para um pendrive, aí ia no pendrive, ia lá na defensoria, aí eles montavam um processinho, a gente copiava no pendrive, o estagiário levava para o assistente da mesa que a gente ia fazer, aí salvava tudo com o nome nas pastinhas, o nome número do processo, o nome da pessoa, quer dizer, o nome da pessoa. Aí depois, quando a gente chegava no final do dia, na cidade que tinha acesso à internet, aí os servidores distribuíam a ação que colocavam os processos e subiam para o PJE. Então, esse foi lá em Coxim, quando a gente começou a fazer. E lá em Coxim também a gente fazia em 2 etapas. A partir de Coxim, a gente passou a fazer em uma única etapa, fazer tudo. Audiência, termação, tudo junto no mesmo... Por isso que a gente consegue essa celeridade para fazer as ações. Aí, hoje não. Hoje a gente já vai, a defensoria já analisa o processo, já monta o processinho, já distribui na hora, já vai para a mesa, tudo distribuído, tudo organizado. Então, a gente já trabalha no processo direto, mas graças a Starlink. E lá no Pantanal, tanto quanto foi aqui em Registro também, foi de Starlink, né, Marco? E a gente consegue o acesso lá, mas é só quando a gente leva a antena para fazer isso. Mas, do contrário, as pessoas lá não têm. As pessoas não têm nem celular lá. Tem as pessoas idosas, a maioria pescador, que vive daquele ambiente da pesca, eles não têm acesso a nenhum. Então, essa digitalização que tem do sistema do INSS, essa digitalização de todos os serviços, ao mesmo tempo, ela exclui essas comunidades. Na verdade, ela reforça a exclusão das comunidades que já são invisíveis. Então, essas pessoas, ou a gente vai estar lá, ou a defensoria vai estar lá, ou algum órgão ou entidade que vai lá para dar esse apoio, porque eles não têm acesso. Bom, vocês estão mencionando aí coisas muito peculiares dessas experiências. Vocês têm algum caso que tenha tocado vocês, assim, como pessoa, como juízes, e que possam compartilhar com a gente aqui? Um caso particular? Posso começar contigo? Tem um caso que eu acho bem emblemático, embora nesse último itinerante eu não tenha participado diretamente nas audiências, fiquei mais na parte de organização, mas assim, eu acompanhei um processo que teve lá que até toca muito com isso do que a Monique falou, da cooperação entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Na ocasião ali, era uma adolescente, acho que por volta de uns 14 anos de idade, que ela tinha... A mãe dela, a mãe ou o pai, não lembro agora quem, havia falecido quando ela era bem criança, e logo depois o pai faleceu quando ela tinha uns 12 anos, e ela ficou órfã, morando com um tio. E ela, órfã ali, morando com o tio, não tinha guarda regularizada, e ali no itinerante ela conseguiu com que fosse realizada a guarda dela, para que o tio fosse o tutor dela. Entrou com o processo ali pela Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público do Estado de São Paulo deu parecer ali, a juíza já julgou na hora ali, já regularizou a questão da situação familiar dessa adolescente, e logo em seguida, regularizado isso, no próprio itinerante ela já entrou com as ações de pensão por morte, tanto do pai quanto da mãe, que eram trabalhadores rurais. Então, a da mãe dela, ela tinha direito a receber os retroativos desde quando ela era infância. Eram muitos anos ali de retroativos que ela tinha para receber, que ela não ficou a vida inteira ali. E, então, já foram homologados os 2 acordos ali pelo INSS. O INSS viu que a situação ali era realmente de trabalhadores rurais que haviam falecido. E, se eu não me engano, ali o total de valores atrasados que ela tinha para receber chegava próximo a R$200 mil. Nossa. E conversando com a família ali, foi bom, com o tio dela que estava exercendo a guarda, falou, não, esse dinheiro dela vai ficar guardado numa conta poupança ali, para quando ela atingir a idade de terminar o ensino médio ali, para que ela possa custear os estudos ali. Então é uma situação que provavelmente, se não fosse o juizado itinerante ali, provavelmente ela não iriam atrás de regularizar a situação da guarda dela, e muito menos da questão das pensões dos pais que haviam falecido. E se tivesse ido atrás disso pelos meios normais, que não itinerantes, isso aí demoraria anos e anos para chegar a uma solução ali, até ela recebeu os valores ali de atrasados que ela tinha para receber. Então esse é um caso que eu acho bastante emblemático. Tivemos casos também de cooperação da Justiça Estadual com a Justiça Federal, pessoas com deficiência
que precisavam de alguma interdição, algo do tipo, que o perito médico que esteve ali já fazia o laudo. O laudo servia tanto para subsidiar o processo na justiça estadual, para testar que a pessoa tinha uma deficiência ali, para regularizar a situação dela, e quanto para processo ao benefício assistencial da pessoa com deficiência. Então isso otimizava muito os recursos, assim. Tinha casos de crianças autistas ali que tinham dificuldades de que fosse realizada perícia médica, a questão sensorial, que elas não conseguem ficar no meio de multidão. Ali o perito foi ali na casa da pessoa, da família ali, para ter contato com a criança, ver que ela tinha uma condição ali de transtorno do espectro autista. Então isso facilita muito, muito. E na questão assim institucional também, que a Monique falou, tem locais que não tem agência do INSS, e ali durante o itinerante do Quilombola nós fizemos uma visita técnica do INSS e da Procuradoria Regional Federal do INSS, para mostrar como que é desenvolvido o trabalho rural nessas comunidades quilombolas. E nessa visita técnica ali foi guiada por 3 coordenadores ali dos quilombos, mostrar como que é a realidade ali, e isso já está dando resultados na via administrativa para que melhore o atendimento administrativo dos quilombolas. Por exemplo, um caso que acontecia antes, o segurado especial, quando ele vai requerer um benefício no INSS, tem que preencher aquela autodeclaração. Quando ele ia preencher a parte do imóvel rural ali, tinha que informar o tamanho dessa propriedade. E o tamanho da propriedade, se ela for superior a 4 módulos rurais, já não é segurado especial. O tamanho da propriedade que esses quilombolas vivem e trabalham são de milhares de hectares. Que é de todo mundo, de todo mundo. Então eles informavam ali a quantidade, sei lá, 2.000 hectares. E é uma área, 2.000 hectares, mas 1.500 hectares é floresta, é mata atlântica. Aquilo ali, o robô do INSS já encaminhava para o indeferimento automático aquilo ali. Então o INSS já tendo contato com essa realidade ali, que só no itinerante isso proporciona, já está alterando os sistemas e a autodeclaração ali para adaptar a realidade das comunidades quilombolas. Então são ganhos assim muito expressivos, tanto para a população que está sendo atendida, quanto institucionalmente para prestar um atendimento de maior qualidade. Legal. Monique, algum caso específico? Na verdade, eu tenho muitos, mas eu acho que 2 que me chamaram muita atenção, né? Eu já falei de um, que é a da senhora que não tinha residência nenhuma, não tinha reconhecimento jurídico, era invisível, enfim. E teve um que foi, acho que no primeiro Pantanal que a gente fez, que foi no tramo norte, se não me engano, foi. E uma mãe, ela tinha 3 filhos, né? E aí ela foi buscar o salário da maternidade. E ela já tinha tentado na justiça, na vara de Corumbá, só que ela não tinha conseguido, porque no dia que ela foi, ela não tinha levado o documento, e no dia que ela foi levar a testemunha, parece que a testemunha não foi, tipo, se entendeu com a testemunha, e a testemunha não ajudou muito. Só que ela não tinha início de prova material, acho que foi extinto sem resolução do mérito, e ela... Aí a gente coincidiu da gente fazer ação exatamente no local ali, na comunidadezinha onde ela residia. E a gente passava para ir até o local onde ela morava, a gente passava na frente da casinha dela todo dia. E aí ela foi, né, na ação, e aí ela fez fizemos uma inspeção, que ela realmente morava lá, ela pescava, ficava o dia todo, pescava à noite, na verdade, né? Pegava isca e tal. E tinha 3 filhos e ela queria o salário da maternidade dos 3 filhos. Quando a gente quando o INSS propôs acordo que ela recebeu esse benefício, ela chorou muito. Mas porque isso é uma coisa que me marcou muito. Ela disse, agora... Porque o que ela tinha ficado magoada na primeira ação é que, como se ela não tivesse sido negado o reconhecimento de que ela era pescadora. Aí ela disse assim, agora eu realmente sou uma pescadora. O que ela... Não era só o valor da questão do benefício, era o reconhecimento dela de como uma segurada especial, uma pescadora. Então isso foi muito forte. Uma mulher com 3 filhos ali, que pesca à noite, tudo, de ver a dor daquela mulher, porque ela não estava sendo reconhecida. A dor dela era porque ela queria... Então, aquilo foi uma coisa que me marcou bastante. E agora, na semana passada,
foi na sexta-feira foi minha despedida da direção do foro, e aí um agente veio me deixar em casa. Ele, doutor, eu queria parabenizar a senhora porque no itinerante que a gente fez em Dourados, eu fui acompanhar uma das inspeções. Ele foi acompanhar quando ele chegou na casa, junto com a equipe, né, o procurador do INSS, o juiz, tal. Simplesmente não tinha nada para família. Eles não tinham nada para comer, não tinham nada. Então ele falou que isso foi uma coisa que marcou muito ele, porque foi através daquela ação que a pessoa... E era uma criança deficiente. E eles não tinham absolutamente nada em casa, ficaram todo mundo muito tocados com aquilo, né? E de ver pessoalmente como que é a situação. E foi através da ação que essa pessoa teve direito, de novo, o mínimo existencial, a sua dignidade, né? Então, isso são situações que a gente se depara, que às vezes a gente acha, é só um caso. Não é só um caso. É uma vida de uma pessoa ali, e a gente pôde fazer isso, né? Então, esses casos foram vários, mas esses são os que são, assim, né, que eu acho que me marcaram muito também. Um impacto não é só na pessoa, na vida do segurado. O agente ali, que foi acompanhar ficou impactado com a ação. As instituições, como o Michael acabou de mencionar, mudam as rotinas internas exatamente por conta desse contato direto com o jurisdicionado. Fascinante. Bom, a gente está caminhando para o final. Queria só fazer uma pergunta mais reflexiva para o futuro. Como vocês veem ou como vocês desejariam ver esse projeto do GEF itinerante daqui a 5 ou 10 anos? Qual seria? Eu acho que esse modelo, assim, para mim, eu brinco que eu falo que para mim esse é o modelo de justiça ideal. Eu sou bem idealista, né? Então, eu acho que é um modelo de justiça ideal, porque realmente você começa e termina o atendimento em um único dia. Você consegue montar uma estrutura toda para atender as populações, as pessoas, e existe uma cooperação, uma sinergia, tudo aquilo que a Constituição diz, o que a resolução diz, e o que a gente deve cumprir como instituição, Justiça Federal, de proporcionar o acesso à justiça. Esse é um efetivo acesso à justiça. E mais do que isso, você estar realmente cumprindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, eu espero que esse projeto se fortaleça ainda mais agora com a criação da comissão, que o nosso tribunal consiga, que seja, né, uma boa prática ser levada para os outros tribunais, porque eu sei que existem outros tribunais, mas não no formato com que a gente faz aqui, e que esse trabalho se fortaleça em todas as regiões, que cada vez mais pessoas sejam atendidas e que a gente tenha uma abertura, um olhar diferente para o jurisdicionado a partir da perspectiva da justiça itinerante. Maravilha. Eu concordo com a Monique. Eu acho que o juizado itinerante é o modelo ideal de funcionamento da justiça, e ele retoma as raízes do que é o funcionamento do sistema de justiça e dos próprios juizados, que quando foram pensados, tem a previsão na lei dos juizados para funcionar em formato itinerante, justamente para isso, para resolver a situação ali. Eu acho que é a forma como que eu gostaria de ser atendido se eu estivesse no lugar daquelas pessoas ali, se tivesse um problema para ir atrás de algum benefício na justiça, é a forma como eu gostaria de ser tratado e atendido. E quanto ao futuro, bom, como a gente tinha conversado, esse foi um projeto piloto na seção judiciária de São Paulo. Nós fizemos um relatório bastante detalhado, passo a passo ali, de tudo que foi feito, um trabalho prévio de quase 4, 5 meses, tudo dando o caminho todo ali de como pode ser feito para que isso seja realizado com regularidade no estado de São Paulo. Porque embora nós tenhamos aquela distância geográfica tão grande quanto Mato Grosso do Sul, mas nós temos distâncias culturais muito grandes para serem enfrentadas no estado de São Paulo. Temos ali as comunidades caiçás, no litoral do norte, tem muitos assentamentos no estado de São Paulo, do Pontal do Paranapanema, que eu acho que o maior assentamento rural no país é ali. Nossa. Então, nós temos muitas populações para serem atendidas no estado de São Paulo. Então, eu torço para que nessa nova gestão seja trabalhado com regularidade a realização desses juizados também no estado de São Paulo. Maravilha, maravilha. Bom, no final de cada episódio, a gente dá oportunidade para os participantes divulgarem algum projeto pessoal, profissional, acadêmico. Então, se vocês tiverem um congresso, livro para lançar, algum curso para lançar, né, ainda que seja fora da área jurídica, o momento é agora. Então,
Minha dissertação de mestrado foi sobre a economia do cuidado e o trabalho e o reconhecimento do trabalho das mulheres rurais. E essa dissertação se transformou num livro e ela é fruto dessa minha observação desses itinerantes, dessa dificuldade que as mulheres têm de serem vistas no seu ambiente, principalmente no ambiente rural. E aí minha dissertação foi o ano passado e agora eu estou na fase final para publicar o livro, que vai ser Economia do Cuidado e o Reconhecimento do Trabalho Rural das Mulheres. Então eu vou trazer, falar da economia do cuidado, o que é o cuidado e como isso não é valorizado no reconhecimento jurídico do trabalho das mulheres. E muitas mulheres deixam, como essa que eu citei o exemplo, né? Ela foi uma das pessoas que me fez refletir sobre... Exatamente porque o meu projeto de mestrado eu fiz dentro de um barco da Marinha. Para fazer a dissertação, o meu projeto para me inscrever, eu fiz ele no meio do itinerante. Então eu acho que inspiração tem muito a ver com esse trabalho. Então acho que em breve vou lançar esse livro que retrata um pouco de tudo e especialmente essa invisibilidade que as mulheres rurais têm hoje durante a sua vida, né? Então, já tem acho data que é de isso. lançamento? Não, é que eu ainda estou aguardando, vai fazer na fase final de editoração, Tá. então eu acredito que nos próximos 2-3 meses já deve estar finalizado. Maravilha, maravilha. Bom, a gente pode ver então que pela fala da Monique, quem trabalha com o GF itinerante acaba se apaixonando por essa atividade e leva até para a vida acadêmica ali. Eu não tenho nenhum grande projeto pessoal em andamento, até porque nos últimos 6 meses o meu tempo um pouquinho livre foi consumido na organização do GF itinerante ali, deu bastante trabalho. Então eu meio parei um pouco com os projetos pessoais, mas agora que passou essa fase, pretendo só retomar alguns hobbies, andar de skate, filmar as manobras ali e quem sabe contribuir com os próximos juizados itinerantes ali naquilo que for possível. Maravilha. Pessoal, brigadíssimo pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, por terem aceitado o convite da JuFesp. Assim, eu particularmente participei de dois GFs desses, então assim, consegui vivenciar e assim, enxergar em loco tudo aquilo coisas que vocês compartilharam aí. Então assim, para mim, agradeço em nome da associação a presença de vocês aí, o tempo que vocês dedicaram para compartilhar essas experiências com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, né, sobre isso e dividindo com o Michael também, que foi super parceiro da gente quando foi no Mato Grosso do Sul e depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele lá e tenho certeza que o Michael tá fiadíssimo. Não, obrigadão pelo convite. Então, a Etienne ainda mais está aqui ao lado da Monique, que foi quem abraçou a causa ali da justiça itinerante. Assim, se não fosse o trabalho que ela fez antes, certamente a gente não conseguiria ter talvez não estivéssemos aqui hoje falando sobre esse projeto aqui da terceira. Não existiria nem piloto em São Paulo. Então, se teve piloto, foi porque alguém já estava pilotando antes. Maravilha. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Marquem o like. Dê um like nas nossas contas. Esse ano a JuFesp faz 30 anos de associação. Então teremos várias atividades ao longo do ano. Então nos siga nas redes sociais, marca lá o sininho para você ficar atento aí, se receber em primeira mão todas as atividades, todos os episódios, não só aqui do Papo Jus, mas todas as atividades que a gente vai desenvolver ao longo do ano. Obrigado pela companhia e até a próxima.